Me diz uma coisa, você sabe o que é a cesta básica? Eu já te adianto que se você acha que é aquele pacote fechado com itens selecionados pelo mercado, você errou. A cesta básica é uma lista de alimentos e produtos essenciais para a subsistência de uma pessoa ou uma família. E o valor desses itens é tão importante que influencia até mesmo o cálculo do salário mínimo no país. Pois é, hoje o Sobre Política fala a respeito dos fatores econômicos que envolvem o nosso dinheiro e os produtos considerados indispensáveis na hora das compras. E vamos entender também o que podemos fazer para diminuir os nossos gastos sem abrir mão da qualidade. Está começando Sobre Política. Oi, tudo bom? Hoje o assunto do Sobre Política é a cesta básica. O cálculo do valor desses itens presentes na nossa mesa quase todos os dias, como arroz, feijão, frutas e legumes, começou há muito tempo. Foi na década de 30, depois de um decreto do então presidente Getúlio Vargas. Anos depois, a relação com a economia ainda é bem próxima. Quantas vezes você já foi embora do mercado com a sensação de que as sacolas estão cada vez mais leves? Pois é, essa percepção está ligada à relação do preço aos produtos com salário mínimo. É a matemática do poder de compra. Na reportagem a seguir, a gente te mostra quais fatores são levados em consideração na hora de fazer essa conta. Confira. Dia de supermercado cheio. A dona Neuza veio às compras com a lista de produtos na mão. E nada de excessos por aqui. Hoje vai levar só o básico. O básico é o arroz, feijão, açúcar, pó de café, óleo, manteiga, uma bolachinha, né? Para tomar um cafezinho, né? Uma bolachinha salgada. E um trigo, né? Às vezes a gente quer fazer um bolo, né? E a farinha também não pode faltar para colocar no feijão, né? Enquanto a dona Neuza avalia tudo o que não pode faltar em casa, o DIESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, faz a mesma conta, mas para o país inteiro. A instituição realiza pesquisas socioeconômicas ligadas ao mundo do trabalho. Uma delas é o levantamento do preço médio da cesta básica em todo o país. São 13 itens avaliados: carne, leite, feijão, arroz, farinha de trigo, batata, legumes, pão francês, café em pó, frutas, açúcar, óleo e manteiga. Os itens podem variar de uma região para outra do país. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, o pão francês faz parte da cesta, mas na região norte, por exemplo, ele pode ser substituído pela tapioca ou por um outro item que faça mais sentido para a realidade socioeconômica local. O importante é que a composição da cesta ofereça os nutrientes básicos para a saúde do indivíduo. Essa socióloga explica que a partir desse levantamento é possível fazer uma análise ampla das questões sociais relacionadas aos padrões de vida, desigualdades e condições de trabalho. Existem itens mínimos que vão sendo considerados e aí eles fazem uma estatística para o mês. Então, por região, eles falam mais ou menos quanto uma família de 4 pessoas precisaria comer. A ideia é sempre manter um nível mínimo de valores, né, que foi o que a gente estava conversando, né, que assim, para o Sudeste, né, para São Paulo, talvez a tapioca ela não seja a base da nossa alimentação, mas em outros estados, por exemplo, no Norte, ela é uma base alimentar. Então, o que a gente vai ver? Você vai ter uma leve variação de preços, tá? Porém, essa variação ela é sempre tirada uma média depois, para conseguir ver se o salário mínimo está dando conta de comprar a cesta básica. Em 2023, o preço médio da cesta no estado de São Paulo foi de R$ 761. Esse economista afirma que, pelo cálculo do DIESE, o ideal é que o preço total dos produtos represente 20% do salário mínimo, que hoje é de R$ 1.412. Quem tem que administrar tudo isso e filtrar e tentar dar o melhor caminho é o governo, que acaba administrando os recursos da sociedade. Mas no momento atual, até o governo está em crise,
porque hoje ele está tendo um déficit, as economias mundiais não estão acompanhando a sua própria expectativa, não está exportando tanto, as empresas também não estão produzindo na mesma velocidade e o governo está arrecadando um menor volume de recurso, de dinheiro, para pagar as contas públicas. Então você tem hoje um problema do governo, o problema do desaquecimento da economia, que reflete na arrecadação, a inflação sobe e sobe o valor da cesta básica. E, na contrapartida, você tem as empresas não tendo condição de fazer esse reajuste do salário mínimo frente àquilo que requer a cesta básica para que a sociedade possa ter melhores condições de vida. O cálculo do salário mínimo e da cesta básica foi estabelecido em 1938, por meio de um decreto federal do ex-presidente Vargas. A alimentação também é um direito garantido pela Constituição. O artigo 6º descreve a alimentação como um direito social. A ideia é sempre pensar que a cesta básica, a função dela é ter uma lista mínima que um trabalhador e que a sua família precisam para manter a sua saúde. Né, para que a gente consiga realmente entender que essa pessoa ela tem o que a gente chama de segurança alimentar. Então, ela consegue comer bem, se manter saudável, e aí se manter saudável dentro de todos os níveis, né, que a medicina vai colocar. Tanto uma questão de você evitar, por exemplo, o sobrepeso pelo excesso de carboidrato, evitar colesterol alto, evitar, sei lá, problemas, né, de diferentes glândulas pela falta de alimentação, assim como também evitar a subnutrição, evitar o peso abaixo do normal. Né? Então, a função da cesta básica, dessas estatísticas, é acompanhar também a qualidade de saúde dessas pessoas. Por isso, a dona Neuza toma bastante cuidado. Afinal, não quer passar aperto na hora de fechar as contas. A gente tem que dar um jeito para economizar, porque as coisas estão muito caras, né? E o salário é pequeno, né? Então a gente tem que ir para aquele lugar que você vai gastar e não vai fazer falta depois, né? Não posso ficar gastando muito não, porque senão faz falta pro grosso, né? Marina, é importante a gente entender como que funciona esse cálculo, né? Saber que, por exemplo, a cesta básica, o valor da cesta básica é importante, né? É relevante até mesmo para a gente fazer o cálculo do salário mínimo. Exato, e aí essa conta serve para a gente poder se planejar também, né? Entender nosso poder de compra, entender até a nossa lista do mercado, né? Com certeza, tá tudo ligado de alguma forma. Bom, o Sobre Política faz o primeiro intervalo, a gente volta já. O Sobre Política está de volta e a gente continua falando a respeito da cesta básica. Você costuma reparar nos preços dos alimentos? Sente diferença, por exemplo, quando a sua fruta preferida fica mais cara? Nesses casos, você opta por um outro produto ou prefere comprar assim mesmo? A gente vai entender como essa variação acontece e o impacto dela para o orçamento familiar com o economista Edson Trajano, que está aqui no estúdio. Seja bem-vindo, Trajano. Obrigado pelo convite. É sempre bom falar sobre prestação de serviço. Esse é um trabalho nosso lá pelo Núcleo de Pesquisas Econômicas e Sociais da Universidade de Taubaté. Esse é um assunto importante para a gente começar a entender. Ficou realmente mais caro fazer compras nesses últimos anos? Nos últimos anos, sim. Então, nós tivemos dois momentos. Do período de 2020 até 2022, nós tivemos uma alta muito significativa no preço dos alimentos. Aí nós tivemos vários fatores por isso, por exemplo, guerra Rússia e Ucrânia, que começou lá em 2022, a pandemia e vários fatores que levaram a isso. Por exemplo, de 2020 até 2022, há uma alta no preço da cesta básica de 59%, ou seja, quase 60% de aumento. Nesse período, o salário mínimo aumentou 22%. Então, as pessoas acabaram tendo dificuldade de comprar os produtos da cesta básica com esse salário mínimo, com a redução do poder de compra do salário mínimo. Agora, 2023, as coisas começaram a mudar. Então, o aumento no salário mínimo foi de 8,91%, e a cesta básica, essa cesta básica principal nossa, teve uma redução de 3,5%. Só que qual é o problema? Tinha subido 59%, agora reduziu 3,5%, então para o consumidor essa queda foi pouco significativa frente ao aumento do período anterior. E aí, claro, nós tivemos aí alguns fatores que ajudaram em 2023, por exemplo,
uma questão de uma boa oferta de produto, guerra Rússia e Ucrânia, estava mais claro qual o resultado do impacto dos preços internacionais, isso ajudou para uma estabilidade dos preços lá em 2023. E, Trajano, tem uma lista dos produtos que são considerados básicos, né, que compõem a cesta básica, mas às vezes a gente vai no supermercado e o mercado tem ali uma outra lista, que inclui uma bolacha que não está no básico, ou um macarrão que pode não fazer parte desse básico. Essas pequenas mudanças pelo caminho também acabam contribuindo para uma distorção do entendimento dessa questão da cesta básica? De um modo geral, a população tem a percepção daqueles produtos que aumentaram. Sim. Por exemplo, em 2023, nós tivemos uma alta no preço do arroz. Quando divulgamos o resultado da cesta básica nossa, com queda nos preços, muitos consumidores falaram, não, mas o preço subiu, olha o preço do arroz como subiu. Mas tivemos alguns produtos, como óleo de soja, farinha de trigo e carne, que apresentou uma redução de preço lá em 2023. Então, de um modo geral, há uma redução dos preços médio da cesta. Mas isso depende muito do perfil de cada consumidor. Eu posso dizer, por exemplo, o preço da carne reduziu lá em 2023, mas um vegetariano, o impacto da carne no orçamento dele é zero. Do outro lado, nós temos preços de legumes que aumentaram muito. Por exemplo, nós fazemos a pesquisa há 26 anos no NUPS, agora em janeiro, disparou o preço da batata inglesa, já está sendo vendido nos supermercados a quase R$10 o quilo. Então, é um preço bastante alto. Por outro lado, o mamão formosa teve uma redução muito significativa. Tinha um preço lá médio em torno de R$11 o quilo, hoje está em torno de R$7, R$7,50. Então, ou seja, depende muito do perfil de consumidor. E é interessante fazer a boa pesquisa de preço para que você possa aproveitar melhor o dinheiro que é raro e difícil de ser ganho e fácil de ser gasto, né? Pois é. E o senhor mencionou essa questão, por exemplo, de um vegetariano que não vai comprar carne, né? É complicado a gente falar, dar diretamente uma dica, assim, por isso existe toda uma questão também sociológica atrás, né? De uma família que vai consumir ali os alimentos. Como é que as pessoas podem separar isso, esse negócio de, é possível se você se organizar, tá difícil, o senhor trouxe, né, um panorama pra gente que explica por que a gente pode ter sentido uma melhora, mas ainda assim é resultado de uma piora muito grande. Então, como é que as famílias conseguem fazer para se organizar, assim, de acordo com as necessidades de cada um? Porque às vezes uma cesta básica genérica, assim, não atende, né? Então, no NUPS, por exemplo, nós fazemos pesquisas de dois tipos de cesta básica. Tem uma cesta com 44 produtos, com produtos de alimentação, higiene pessoal e limpeza doméstica, para uma família com 5 pessoas, e uma cesta chamada de cesta básica alimentar, para uma pessoa com 13 produtos básicos. Mas sabemos que essa cesta não atende a maior parte das famílias. Cada um tem o seu perfil de como consumir. Primeiro, os produtos estão muito caros ainda, porque tivemos uma alta muito significativa no período anterior e a redução é pouco expressiva frente a essas altas no período anterior. Um segundo aspecto importante é que as famílias com menor renda gastam um pouco proporcionalmente mais na aquisição desses alimentos básicos. Ou seja, quem recebe 20 salários mínimos, qual é o peso do aumento do arroz nesses 20 salários mínimos? Quase nada. Agora, quem ganha um salário mínimo, se o preço do arroz subiu, faz uma diferença extraordinária no orçamento dessa família. Então, ou seja, nós temos diferenças aí muito significativas de como trabalhar com essas questões. Primeiro que nós temos que pensar também do outro lado, nós temos os produtores rurais, que têm reclamado bastante, reduziu a rentabilidade do negócio. Os produtores de carne, de soja, de milho, tiveram uma perca agora, mas ganharam muito no período anterior. Então é importante que tenha um equilíbrio entre o setor rural e o setor urbano, para que todo mundo tenha lá um certo equilíbrio nessa história. E em relação à família, nós temos que pensar o perfil de cada unidade familiar. Uma dica, por exemplo, no setor de hortifruti, é comprar produtos que estão em período de colheita, fazer as substituições, porque no segmento de hortifruti nós temos variações muito grandes, ou seja, período de colheita, qualidade do produto melhor, preço menor. Entre safra, o preço sobe e a qualidade cai. Então, por exemplo, lá em novembro, nós tivemos um problema seríssimo de temperaturas muito altas na região centro-sul e excesso de chuvas.
A parte de folhosas, alface e couve, subiram muito e com qualidade muito inferior. Então, eu vou ter que substituir essa salada por outros produtos. Sim. E assim vai. Então, é ficar bem atento na hora de fazer as compras. E, Trajano, por exemplo, teve essa queda, né, no preço do médio da cesta básica. Antes teve a alta, né? Mas é difícil imaginar que o salário mínimo vai se equiparar a essa alta que teve, né? Pelo menos de um ano para o outro, na mesma base de comparação. Quanto tempo se imagina que levaria, por exemplo, para cesta básica e o salário mínimo terem manter aquele mesmo nível para a cesta ocupar aqueles 20% ou próximo disso do salário mínimo, né, de uma família? Então, nós precisamos ter uma política de valorização do salário mínimo. Isso já tivemos em outros momentos, e aí depende desse ritmo de valorização do salário mínimo. Sabemos que tem impacto em prefeituras de pequenas cidades, impacto na Previdência. Então, a política de salário mínimo é, sem dúvida, a principal política de distribuição de renda no Brasil. Ou seja, quando você tem um aumento no salário mínimo, as regiões que dependem, por exemplo, de benefícios do salário mínimo, por exemplo, as pequenas cidades da região norte e nordeste brasileira têm um aumento extraordinário da renda disponível. É claro que nós temos que ver esse limite. Eu acredito lá em 6, 7 anos, se você tem poder de compra do salário mínimo acima da inflação, em torno de 5% ou 6% ao ano, a gente poderia ter uma retomada do preço o poder de compra desse salário mínimo. Mas, mesmo assim, o salário mínimo não é suficiente para atender todas as necessidades dessa unidade familiar. O DIEESE, por exemplo, faz um estudo que o ideal era ter um salário mínimo aí em torno de 5 a 6 mil reais. Mas o problema, eu tenho que ver quem recebe o salário mínimo e quem paga o salário mínimo. Se eu falo em um salário mínimo de 3, 4 mil reais, as pequenas empresas teriam condições de fazer isso? As prefeituras teriam condições de honrar um compromisso financeiro disso? A Previdência como ficaria? Então, ou seja, melhorar o poder de compra dos trabalhadores, sobretudo aqueles com menor renda, é um desafio constante. Também é importante pensar em uma estrutura tributária, isso já tem avançado no Brasil, mas precisamos melhorar cada vez mais, em reduzir a tributação sobre alimentos, que pesa mais diretamente as famílias com menor renda, e aumentar a tributação de produtos outros ou de renda daqueles que ganham mais. Isso ajuda também numa melhora social desse poder de compra do salário mínimo. Perfeito, Trajano. Gostaria de agradecer sua presença aqui no Sobre Política. Eu que agradeço a oportunidade, e é interessante discutir sempre aqui uma dica final para os nossos consumidores aqui do Vale do Paraíba. É comum os supermercados da região fazerem promoções às terças e quartas-feiras, principalmente às quartas-feiras. É um bom dia para fazer as compras, mas não esquecer, antes de ir para o supermercado, fazer a lista de compra em casa e tomar a decisão a partir da lista feita. Se eu tomo a decisão do que comprar dentro do supermercado, qual o resultado, eu vou gastar mais do que devo e uma conta que eu tenho dificuldade de pagar. Perfeito. Essa é uma dica que eu, inclusive, tenho que seguir. Perfeito. Então, Marina, é isso. Fruta preferida só na terça ou quarta-feira. É isso. Senão não rola. Gente, Sobre Política faz mais um intervalo, a gente já volta. Voltamos com o Sobre Política e no terceiro bloco a gente sempre começa com uma pequena aula para ampliar o seu vocabulário. Chegou a hora do dicionário legislativo, hora de você entender um pouquinho mais do dia a dia aqui da Câmara. Segundo o regimento interno da Câmara, as comissões temporárias podem ser classificadas como comissões especiais de inquérito, comissões especiais de representação, comissões especiais de investigação e processantes e comissões especiais de estudos. As especiais de inquérito, conhecidas como SEIs, são formadas para investigar denúncias que envolvem a administração pública. Já as comissões especiais de representação têm o objetivo de representar o legislativo em atos externos. As processantes são constituídas para apurar infrações político-administrativas e também para destituir membros da mesa. E, por último, as comissões de estudo são criadas com o objetivo de auxiliar as outras comissões.
Você tem dificuldade para comprar apenas o necessário no mercado? Acaba caindo naquela estratégia da gôndola perto do caixa? Isso pode acabar aumentando seus gastos e apertando as contas no fim do mês. A reportagem a seguir te mostra como planejar as compras e economizar. Quem depende dela sabe o quanto ela é importante. Para muitas famílias brasileiras, a cesta básica é a certeza de uma refeição em casa. Só que para quem recebe um salário mínimo, não tá fácil comprar. Um levantamento do Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais da Unital, o NUPES, mostrou que a cesta básica consumiu, em média, a metade do salário mínimo em 2023. E conseguir encaixá-la no orçamento do mês em 2024 continua sendo um verdadeiro desafio. Primeiro tem que dar uma olhada em casa, ver o que realmente precisa, né? E a ideia importante é não vir para o mercado com fome, né? Costumo planejar bem, ver o que realmente eu preciso comprar, né? E tá difícil, é difícil, eu acho que para todo mundo. Comer ficou mais caro nos últimos anos, e as cestas básicas são uma alternativa para gastar menos e ainda se alimentar bem. Os itens de toda a cesta são arroz, feijão, óleo, sal, açúcar, café, molho de tomate, macarrão, sardinha ou atum, salsicha ou charque, milho ou ervilha, farinha de trigo, biscoito doce ou salgado, pão de forma, manteiga, banana e leite em pó. O conceito da cesta básica ela é muito importante, quando a gente está falando do arroz, feijão, carne de charque, uma série de produtos básicos. Mas é importante a gente olhar num lado meio um pouquinho mais macro, que é não só o que é alimento, mas a gente pensar também o que é higiene, o que é limpeza, o que são os itens básicos de consumo em uma casa. E você sabia que quando falamos em cesta básica, não nos referimos apenas a cestas prontas como essas do mercado? O termo se refere ao conjunto de alimentos essenciais. Então é possível que o consumidor também monte uma cesta, selecionando itens de acordo com a necessidade e o gosto. É muito importante a gente, além de pensar no gasto específico, a gente pensar também no que é a qualidade de vida para uma pessoa. Então, às vezes você chegar e você trabalhar, você fez um exercício extremamente grande para comparar os preços e de repente você tem um item que para você é muito importante, por exemplo, olha, eu quero tomar um sorvete, eu quero comer uma bolacha recheada. Isso não é um problema se você fizer isso de maneira planejada dentro do orçamento. E se a escolha for montar a cesta, atenção para saber como economizar. A variedade no mercado atrai, mas se o dinheiro é contado, é preciso se atentar aos preços e priorizar os produtos essenciais. Algumas estratégias, como fazer uma lista, podem ajudar a manter o foco na hora de comprar, pensando sempre naqueles alimentos que não podem faltar na mesa, como arroz, feijão e leite. O primeiro passo é, quando a gente vai no processo de compra do mês, a gente tem uma lista estabelecida. Por quê? Porque tudo isso que a gente vê aqui é preparado para compra por impulso. Quando a gente tem uma lista estruturada e orientada ao que a gente de fato vai precisar, a gente corre muito menos o erro de errar ou incorre na possibilidade de errar no ato da compra. A gente vai reduzir essa tendência da compra por impulso. O segundo ponto é, a gente precisa priorizar itens que realmente têm qualidade, durabilidade e rendimento. Porque não adianta nada a gente comprar um produto que é mais barato nominalmente, mas que o rendimento dele é menor. Outra dica para economizar é comprar frutas, verduras e legumes da época. Por conta da maior produção, esses alimentos ficam mais baratos. Em fevereiro, por exemplo, goiaba, laranja-pera, limão Tahiti, maçã gala, mamão formosa, manga palmer e melancia são algumas opções com preços melhores. A cenoura aqui na nossa região está num preço extremamente alto. Por quê? Porque a gente está num ciclo, no momento do ano em que a produção está bastante afetada. Então, naturalmente, o preço ele vai aumentar. As commodities, de maneira geral, são os produtos em que não tem marca, que a marca não influencia muito. Então, arroz, independente da marca que a gente esteja vendendo, é arroz. A produção dele, se a gente tem um excesso de oferta, se produziu muito, o preço ele vai baixar. Se produziu pouco, o preço ele vai aumentar. Então, a sazonalidade ela é absolutamente fundamental. Então, a gente aliar informação e planejamento é absolutamente importante. Para o vereador Marcelo Garcia, as cestas básicas são fundamentais para a boa alimentação e cumprem um papel social. A cesta básica, criada pelo governo federal, justamente para atender essas pessoas, justamente para garantir a necessidade da alimentação básica e também alguns produtos de higiene
seja de limpeza e higiene pessoal. Então, se você analisar ali os itens da cesta básica, são aquilo que precisa estar na mesa do cidadão todos os dias para garantir a sobrevivência dele nos próximos 30 dias, vamos colocar assim, a grosso modo, né? Mas a pessoa, quando adquire a cesta básica, ela tem ali, ela não vai voltar ao supermercado, vamos colocar assim, nos próximos 30 dias. Então, isso é importante para a pessoa, para o cidadão, para o trabalhador, a pessoa que realmente precisa sustentar a sua família. Marina, diz uma coisa para mim, você é boa na hora das compras? Olha, eu me esforço, eu até faço a lista, mas chega na hora de pagar aquela gôndola ali com o chocolatinho, é difícil de Te resistir. pega, né? Você consegue escapar dessa? Olha, a partir de agora, depois das dicas de hoje, vai ser na ponta do lápis. Não vou Boa. fugir mais. Bom, gente, termina por aqui o Sobre Política, mais uma vez, para rever essas e outras edições do programa, né? Acesse o nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara SJC. Acompanhe a gente também pelas redes sociais, @TV Câmara SJC, vale tanto para o Instagram quanto também para o Facebook. E a gente tem um encontro marcado toda terça-feira às 3h30 da tarde, ao vivo pelo YouTube ou no canal 12.3 da sua televisão. E também você pode assistir as reprises durante a semana. É isso aí, gente, não tem desculpa. Não percam o Sobre Política, hein? Tchau, tchau.